Olá, a aula de hoje é referente ao mês de novembro, valendo a sétima nota, né, de UTI. E o assunto que a gente vai abordar hoje é a UTI neonatal. A gente até falou, acho que foi o nosso segundo assunto, falamos da UTI no geral, só que quando a gente fala de UTI neonatal, é um tipo de UTI completamente diferente das demais. E aí a gente vai entender aqui. Então, primeiramente, o que é o TI neonatal, o que é o neonatal? Neonatal vem de neonatologia. E o que é neonatologia? O neo significa novo, o nat, nascimento, e logia, estudo. Com isso, neonatologia é um ramo da pediatria que se ocupa das crianças desde o dia que ela nasceu até os 28 dias de idade, quando as crianças deixam de ser recém-nascidas e passam a ser lactentes. Então, a gente até já viu quando a gente foi falar da classificação das UTIs, que existe a UTI neonatal, a UTI pediátrica, a UTI de adulto e tem as UTIs especializadas, né? A UTI neonatal, ela não recebe criança, né? É a UTI pediátrica que recebe. A UTI neonatal, ela só recebe recém-nascidos. E de acordo com a classificação, recém-nascido é de 0 até 28 dias de nascido. E é justamente dessa UTI que a gente vai falar. Então, em relação à neonatologia e em relação ao avanço das UTIs neonatal, eu coloquei aqui alguns pontos importantes em relação ao avanço das UTIs, dos equipamentos utilizados. Então, Pierre Boudin, ele é considerado o pai da neonatologia, né? Ele é um obstetra francês, considerado o pai da neonatologia, e ele foi o primeiro a escrever um livro, em 1892, sobre lactentes nascidos de parto prematuro e classificou as crianças em pequenas e grandes para a idade gestacional. Então, quando vocês devem ter visto em saúde da criança, né, ou em saúde da mulher, quando fala de classificação do recém-nascido, que existe essa classificação. É óbvio que essa classificação ele está bem mais ampla, né? Mas quando Pierre Boudin, em 1892, ele escreveu esse livro, ele classificou desse jeito. Normalmente, gente, as UTIs neonatais, elas são indicadas para as crianças que nascem prematuras. A gente sabe que uma criança que nasce prematura, antes do tempo, ela não terminou sua formação ainda gestacional, e aí ela vai precisar de alguns apoios para respirar, para se manter viva. Então, por isso que é importante essa UTI neonatal. Em 1914, o Dr. Julius e o Dr. Evelyn implantaram unidades de cuidados para recém-nascidos prematuros em Chicago. Então, é considerada o primeiro tipo de, posso dizer, UTI, né, para esses recém-nascidos prematuros, e foi em Chicago, nos Estados Unidos, né, em 1914. Em 1940, foram inventadas as incubadoras, né? Olha como tem pouco tempo. As incubadoras, né? Um dos grandes problemas em relação ao recém-nascido, principalmente ao recém-nascido prematuro, é a questão da temperatura, porque eles não conseguem regular a temperatura, então eles têm que ficar em locais muito bem aquecidos, né? E estudos anteriores demonstraram, e até hoje a gente tem consciência disso, que muitas crianças que nascem prematuras, e se forem deixadas na temperatura ambiente, por exemplo, elas morrem só por causa disso, porque elas não conseguem regular a própria temperatura. Nós, por exemplo, um adulto ou uma criança que nasceu normal, ela consegue regular, né, a temperatura do corpo. Só que um recém-nascido prematuro, ele não tem essa capacidade. Então, muitos recém-nascidos morriam só por falta de um berço aquecido. E aí, em 1940, foi inventar as primeiras incubadoras. É óbvio, de forma bem artesanal, eles pegavam garrafas de vidro, colocavam água quente dentro e colocavam debaixo do colchãozinho para colocar a criança em cima, né? De certa forma, aquecia. Na década de 60, começaram a ser utilizados monitores eletrônicos, que aí, gente,
é completamente diferente do monitor que a gente viu multiparâmetro para adulto, né? Neonatal é tudo diferente, tudo minúsculo, tudo pequenininho, porque é direcionado para ele. Também as gasometrias arteriais tornam-se possíveis e surgiram antibióticos apropriados para tratar a sepse neonatal, né? As infecções neonatais. Na década de 70, houve progressos na nutrição, alimentação por sonda, né, e alimentação parenteral, né, na veia dessa criança recém-nascida, e a rotina, o uso de catéteres umbilicais. Então, como às vezes eles nascem tão prematuros que você não consegue pegar nenhum tipo de acesso venoso nessa criança. E aí o acesso a gente faz pelo cordão umbilical. E foi a partir da década de 70 que aí começou a ser utilizado a utilização de catéteres agora na inserção umbilical. Posteriormente, através de um melhor conhecimento da fisiologia respiratória neonatal, foram melhorados os resultados da assistência respiratória mecânica, então começaram a introduzir respiradores mecânicos, porque muitos recém-nascidos prematuros nascem e não têm a capacidade de respirar sozinho, porque ainda não terminou a formação ainda dos pulmões, né? E também o uso de surfactante exógeno. O que é surfactante? Surfactante é a substância que o recém-nascido produz para fazer com que os pulmões eles se expandam, eles encham de ar. Só que se a criança nasce antes do tempo, ou seja, ela nasce prematura, ela não produziu esse surfactante ainda suficiente, porque a criança lá na barriga da mãe só começa a produzir esse surfactante quando ela já está no ponto de nascer. Se ela nasce antes do tempo, ela não tem essa substância. Então, os pulmões eles ficam colabados, que a gente chama o que é colabados. Eles ficam colados. E quando a criança nasce, não consegue entrar o ar dentro, entendeu? O surfactante é a substância necessária para esses pulmões eles se expandir. Então, o que é que faz? Esses recém-nascidos prematuros nascem com esse problema e aí eles aplicam surfactantes, né? Para que essa criança desenvolva rapidamente os pulmões. A neonatologia avançou muito nos últimos tempos, conseguindo menores índices de mortalidade, graças a uma maior compreensão das particularidades dos recém-nascidos, melhores equipamentos e medicamentos. Gente, hoje é possível crianças muito prematuras conseguir sobreviver. Não é fácil, é um tratamento muito prolongado, mas hoje, com o avanço da medicina, a gente consegue fazer com que essas crianças recém-nascidas prematuras consigam ter uma assistência e sobreviver. Então, o que é a UTI neonatal? É uma unidade hospitalar onde recém-nascidos, quem são os recém-nascidos? São as crianças de 0 a 28 dias, estão com doenças potencialmente graves, são internadas para monitoração e tratamento clínico até a sua estabilização, que é quando elas recebem alta. Quais são os critérios para admissão na UTI neonatal? Quando é que uma criança é encaminhada para a UTI neonatal? Aqui está algumas indicações. Não é só as crianças prematuras, viu, gente? É óbvio que a maioria das crianças que se internam, dos recém-nascidos, que se internam em UTI neonatal, é porque nasceram prematuras. Mas também tem outras situações que podem levá-las à UTI neonatal, e aqui tem alguns exemplos. Então, o principal deles é o RN, que é recém-nascido, com menos de 34 semanas de gestação, ou seja, prematuros extremos, porque o prematuro, abaixo de 36 semanas e 6 dias, né, já é prematuro. Abaixo de 37 semanas já é prematuro. Só nasceu no tempo certo de 37 semanas até 42 semanas. Então, com menos de 37 já é prematuro. Mas se ele nasce com 35, 36, essa criança já consegue sobreviver sem problema, né? Agora, quando é que a gente chama de prematuro extremo, que é com menos de 34 semanas, vai precisar de um UTI neonatal. Também quando ele nasce com baixo peso, né? Que é considerado muito baixo peso, menos de 1,5 kg. O recém-nascido, ele é classificado quanto ao peso em PIG, AIG e GIG. O que é PIG? Pequeno para a idade gestacional. E são todos os recém-nascidos que nascem com menos de 2,5 kg. Aí o AIG
é quando nasce com 2,5 kg até 4 quilos, e o GIG é quando nasce com mais de 4 quilos. Então, nasceu com menos de 2,5 kg, é considerado baixo peso, né? Ele está com baixo peso. Só que é um peso que não é tão grave. O peso que realmente é preocupante é quando esse recém-nascido nasce com menos de 1,5 kg. Aí ele precisa ir para a UTI neonatal. Quando a criança nasce com icterícia não fisiológica, o que é icterícia, gente? A pele amarelada. E aí existe dois tipos. A fisiológica, que normalmente essa criança, depois de 2, 3 dias que nasce, ela vai ficando amarelada, e aí a gente tem que colocar ela no sol e tal. E aí não tem problema. E tem a icterícia não fisiológica, que é aquela que está decorrente de algum problema no fígado ou no sangue, e aí precisa de ir para a UTI. A asfixia perinatal, ou seja, essa criança ainda na barriga da mãe teve problemas respiratórios, então teve privação de oxigênio, não estava recebendo oxigênio, então tem que ir para a UTI neonatal. Anomalias congênitas importantes, nasceu com alguma malformação, uma anemia aguda, com síndrome hemorrágica, a criança está com algum tipo de hemorragia, teve convulsões, se precisou passar por alguma cirurgia, né? Por exemplo, cirurgia cardíaca. Então, ela tem que ficar na UTI no pré e no pós-operatório. Essa criança nasceu de um parto que foi placenta prévia ou descolamento de placenta. Então, placenta prévia é a implantação da placenta muito baixa, e aí isso pode comprometer o fornecimento de nutrientes para a criança. E descolamento prematuro de placenta também é uma complicação durante a gravidez, onde a placenta se descola antes do tempo. A placenta ela só pode se descolar do útero depois que a criança nasce. Aí ela descola para sair. No descolamento prematuro de placenta, ela descola antes da criança sair. Então, é uma complicação séria e aí precisa ir para a UTI. Parto difícil, que normalmente em parto difícil esse recém-nascido ele tem sofrimento. Gravidez múltiplas, que normalmente quando é gravidez gemelares, essas crianças nascem muito pequenas, o peso muito baixo, então precisa ir também. Oligo e polidrâmio. O que é oligo? Oligodrâmio, né? Oligodrâmio é quando a mãe tem pouco líquido amniótico. O líquido amniótico é o líquido que a criança fica dentro, tá? Dentro da barriga. No final da gestação, ele tem que estar em torno de 1 litro. Só que por alguns problemas, esse líquido é reduzido. Então, quando há uma redução muito grande desse líquido amniótico, a gente chama de oligodrâmio, é uma complicação séria durante a gestação e muitas vezes essa criança precisa de UTI. E polidrâmio, ao contrário, é quando a mulher, no final, produz muito líquido amniótico. Normalmente é aquela tem a barriga enorme e o menino é pequenininho. É porque tem muito líquido, que também é uma complicação. E aí a criança, quando nasce, leva para a UTI neonatal até ser estabilizada. Quando a criança tem membrana hialina ou outra dificuldade respiratória, o que é essa membrana hialina, gente? Essa membrana hialina, ela como eu falei, até do surfactante. É quando essas crianças nascem, principalmente quando nascem prematuras, e o pulmão ele não consegue se expandir. Então, é como se você tentasse encher um balão, né? E aí o balão não enche. E aí a criança não respira. Então, é levada para a UTI, essa criança deve ser instalada em um ventilador mecânico até ela conseguir se estabilizar. No caso de sepse, que é infecção generalizada, cardiopatia congênita, nasceu com problemas cardíacos e apresentou a pigar abaixo de 5 no 5º minuto. Quando vocês tiverem aula de cuidados com recém-nascido, né? Vocês vão ver o que é esse negócio de apigar. Esse apigar é um índice que a gente avalia 5 parâmetros no recém-nascido, né? Para ver se ele nasceu bem. O apigar vai de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, melhor. Então, um apigar abaixo de 7, essa criança não está bem. Então, o apigar correto é 7, 8, 9 ou 10. E o apigar abaixo disso é preocupante. E se ele for muito baixo, por exemplo, abaixo de 5, significa dizer que essa criança não está respirando, não está bem. E aí precisa ir para UTI neonatal. Aqui, gente, é só um esquema
de como é que funciona a estrutura física da UTI neonatal, e aqui também mostra até a UTI pediátrica, né? Normalmente, essas UTIs neonatais, elas estão vinculadas à pediátrica, mas lembrando, são diferentes, tá? Então, aqui é mais ou menos um esqueminha, tem a sala de admissão, cuidados intermediários e a UTI neonatal. Aí, quando está vinculada à UTI pediátrica, aí tem os cuidados intermediários e a UTI pediátrica. Além disso, aí tem o expurgo, que é o local onde você coloca materiais de limpeza e tal, coloca material limpo, serviços gerais, copa, sala de amamentação, que é muito importante, é um dos pré-requisitos para a criança ter alta na UTI neonatal é justamente ela alcançar o peso desejado. Então, a mãe vai, se tiver como amamentar, sala de estudo, sala de reuniões, conforto médico, recepção. Então, aqui é só a questão da estrutura, é um pouco similar à da UTI de adulto. O POP, o que é um POP, gente? O POP é um procedimento operacional padrão. Na verdade, todas as instituições deveriam ter esse POP. O que é esse POP? É um manual de rotinas. É o passo a passo que você faz de acordo com os procedimentos. Na UTI neonatal, ela é de muita importância que se tenha esses POPs. E o que é que você encontra nesses POPs? Como devem ser os procedimentos médicos, como deve ser o processamento dos artigos e superfícies, como deve ser o controle e manutenção de equipamentos, como devem ser os procedimentos de biossegurança e como deve ser o transporte intra-hospitalar. Então, esses POPs, na verdade, é o que a gente chama de manuais de rotina, que está lá os passo a passo dos procedimentos que devem ser analisados. E quando você fala de UTI neonatal, esses POPs ele é de extrema importância, porque, por exemplo, você pode ter trabalhado a vida toda numa UTI normal, numa UTI de adulto. Mas quando você vai para uma UTI neonatal, é tudo diferente, porque o público que precisa de assistência, que são os recém-nascidos, principalmente os prematuros, eles são pessoas completamente diferentes do adulto. Aqui é só a lista dos aparelhos e equipamentos utilizados em UTI, que aí neonatal, né, que é um pouco diferente da adulta, né, porque vai ter a incubadora, né, aí tem os outros que é igual, monitor, multiparâmetro, oxímetro, ventilador, equipamento para ventilação, bomba de infusão, termômetro, estetoscópio, carpinógrafo, materiais de emergência, né, que é o carrinho de emergência com todas as medicações, né, aparelho desfibrilador, eletrocardiógrafo portátil, otoscópio, material para fazer diálise, né, que se precisar, né, que é hemodiálise. O que é que tem de diferente, gente, na UTI neonatal para a UTI de adulto? A incubadora, que é onde a criança fica, né, eu vou ter até aqui algumas fotos, vou mostrar já para vocês. Tem aparelho de fototerapia. O que é esse aparelho de fototerapia? Lembra que uma das indicações para a criança ir para a UTI neonatal, ela tem icterícia patológica, né? Ficar com a pele amarelada. E um dos tratamentos é justamente essa fototerapia. É colocado o neném nesse bercinho e colocado, ela recebe luzes em cima dela para poder eliminar aquela amarelidão da pele. Além disso, outra coisa que você não encontra é a poltrona para acompanhantes. Normalmente, essa poltrona é para amamentação, né? Que também é diferente da UTI de adulto. Régua para você medir o tamanho da criança, fita para medir os parâmetros cefálicos, né? O perímetro cefálico, abdominal, balança, porque também, como eu já disse, é muito importante o peso, que a criança ganhe peso para ter alta da UTI, e capacetes ou tendas para oxigenoterapia. Então, aqui, mas no demais, os equipamentos são os mesmos, só que indicados para recém-nascido. E aqui estão os aparelhos, ó. O aparelho multiparâmetro, né, que é o monitor cardíaco do recém-nascido, é diferente. Ó, o manguito, ele é bem menorzinho, tá? Aqui, ó, é o aparelho, é o oxímetro de pulso, aquele que parece um prendedor de roupa que a gente bota no dedo do adulto. No recém-nascido, eles são mais ou menos desse jeito, ó. A gente coloca no pé ou na mão, não é no dedinho, igual no adulto. Então, ele envolve toda a mão ou o pé. Aqui é para você verificar
a oxigenação no sangue da criança, que é um oxímetro de pulso. Aqui é a tenda de oxigênio. Normalmente, no adulto, a gente não coloca os catéteres no nariz, né? No recém-nascido não tem como, a gente coloca essas tendas, né? Coloca aqui, tem uma aberturazinha, parece um capacete, e aí você coloca aqui no pescoço e coloca essa mangueirinha, que é o local onde fica saindo o oxigênio, e a cabecinha dele fica aqui. Aqui é uma máscara também de oxigenação, é outra alternativa. Aqui é a criança entubada, quando ela não está conseguindo respirar, e aí ela é colocada no ventilador mecânico, então aqui ela está entubada. Aqui, aqui, gente, aqui são as bombas de infusão, porque como a criança, o recém-nascido é muito pequena, as dosagens também são pequenas, então devem ser controladas, por isso que é importante a utilização da bomba de infusão. Aí elas ficam na incubadora, a incubadora é esse berço, né, que é fechado, só que tem essas aberturas que você manipula a criança por essas aberturas, né? Você bota os braços e manipula essa criança dessa forma, justamente para evitar contaminação na criança. Nesse exemplo aqui, gente, está recebendo fototerapia, aqui o aparelho de fototerapia, e a criança está recebendo as luzes do corpo dela. A incubadora, né, tem uma função. Qual é a função da incubadora? É substituir o útero materno. Então, a incubadora é como se fosse o útero da mãe, por isso que todas as crianças prematuras têm que ir para a incubadora. Então, esse aqui não é o bercinho aquecido que vocês vão encontrar lá no regional, que lá é só um berço e com fototerapia em cima, tá? Aqui não, aqui é completamente lacrado, você só manipula a criança por esses orifícios aqui, tá? E essa incubadora vai regular a temperatura do bebê, vai proporcionar a umidade necessária, né, e proteger a criança contra infecções e barulho. O que é que permite a incubadora? Aqui dentro vai circular oxigênio, o tempo todo vai estar circulando oxigênio, aí você também regula a quantidade de litros de oxigênio por minuto que é lançado aí dentro da incubadora. A incubadora permite a manutenção da temperatura. Então, aqui a temperatura que você quiser, então, normalmente é mais morna, porque a criança tem que ficar no ambiente mais aquecido. Permite mudança de decúbito, porque você coloca aqui as mãos e modifica a criança, manipula, dá para manipular. Realiza procedimentos com recém-nascido, no interior dela, sem precisar tirar a criança de dentro, e não deve ser retirado, por isso que tem essas aberturas. Lembrando, o profissional ele tem que estar todo protegido, porque não pode pegar diretamente na criança. Inclusive, a incubadora, ela pesa a criança para não precisar tirar ela daqui de dentro, colocar numa balança. E tem acesso das mãos pelas portinhas laterais, evitando perda de calor. Quais são os cuidados que devemos ter com a incubadora? Tem que ter uma limpeza diária com água e sabão. Quando retira a criança por óbito ou porque teve alta, tem que ter uma limpeza terminal a cada 3 meses. Realizar a rotina de desinfecção a cada 7 dias, ou de acordo com a rotina do setor. Lavar as mãos antes e após o contato com o recém-nascido. E não colocar nada dentro ou em cima da incubadora, né? Nessa parte de cima aqui tem que ficar tudo, né? Apesar que aqui está tendo uma bomba de infusão aqui em cima, mas não pode ficar. E esses outros cuidados, gente, vai depender da instituição. Sempre quando você vai trabalhar na instituição, você recebe as informações quanto à rotina, como os procedimentos que são feitos. Quais são os profissionais que trabalham na UTI neonatal? Então, precisa de profissionais especialistas em neonatologia, né? Então, é um pediatra, um médico, plantonista exclusivo, tem um enfermeiro coordenador da unidade, um enfermeiro assistencial. Então, é basicamente, gente, do mesmo jeito da UTI de adulto, só que direcionada para a criança, né? O técnico de enfermagem, um técnico para cada 2 leitos. Então, do mesmo jeito da UTI de adulto, onde você precisa de um médico, só que aqui o médico tem que ser pediatra, né? Aí tem o enfermeiro que é coordenador, do mesmo jeito, um enfermeiro assistencial, o técnico de enfermagem cuida no máximo de 2 leitos, também do mesmo jeito da de adulto, o funcionário para serviço de limpeza, fisioterapeuta, psicólogo, fono, cardiologista,
oftalmologista, neurologista, pneumologista e gastroenterologista, todos especialistas em pediatria, tá bom? Então, esses são os profissionais, basicamente, os mesmos que a gente encontra na UTI de adulto, tá? Então, esse foi o nosso assunto do mês de novembro, que vale a 7ª nota. O assunto em PDF já está disponível na plataforma e também já enviei no WhatsApp, bem como a atividade. Vocês assistam o vídeo, leiam o assunto e respondam a atividade e me enviem até dia 5 de dezembro. Até lá!